Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para uma aula de correção das atividades da apostila que eu pedi na semana passada. Estou muito feliz que todos vocês que me enviaram acertaram na maioria das vezes. Alguns errinhos bem pequenininhos que a gente vai corrigir agora. E aí, então, eu preciso que vocês peguem a apostila de português a partir da página 10, tá bom? Para a gente fazer as correções. Depois das correções, depois dessa aula de correção, eu vou enviar para vocês uma aula de revisão, tá? De todo o conteúdo que nós vimos nessa unidade 5, nessa unidade 5. E em seguida vocês vão fazer mais atividades, tá bom? Mas aí eu peço essa atividade na hora certa. Vamos então para a nossa apostila lá na página 10. Prontos? Ready, go! Estou até nos inglês hoje, né? Então vamos lá. Na nossa apostila na página 10, nós temos um trecho do texto da Raposa e as Uvas. Vamos ler ela juntos? Olha. De repente, a raposa esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, resetou o corpo, saltou o focinho, passou a um palmo das uvas. A gente conhece essa história, né? E sabemos que ela não alcança as uvas e começa a desdenhar as uvas. Mas o que nos chama a atenção aqui é justamente algumas palavrinhas, como gulosa, todos, deserto, parreiral, palmo. O que chama a atenção? Essas palavras, elas estão sendo separadas. Por isso que é importante aprendermos a separação de sílabas. Vamos aqui a essa pergunta. Observe que 5 palavras, que são essas que nós destacamos do texto, estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto? São 2 alternativas. Vamos ver. Porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente? Vocês acham que é porque não coube na linha ou é porque a gente escreve elas assim mesmo, separado, tranquilo, e é sempre assim? Claro que é porque não coube na linha. Então, vamos marcar um X nessa primeira alternativa. É porque a palavra não coube na linha. Nós temos que escrever até o final da linha. Não pode passar da margem, mas também não pode ficar muito longe da margem. Então, nós separamos as palavras em sílabas. Eu não posso separar uma letra da outra dentro de uma mesma sílaba. Eu tenho que separar a sílaba inteira. Olha só essas outras palavras aí. A sílaba, ela é um conjunto de sons emitidos de uma vez só. Ó, rato, raposa, penduradas. Todas as sílabas na língua portuguesa, elas têm vogal. Não existe sílaba sem vogal. Pode ser uma sílaba com uma vogal, mas é com vogal. Ó, campo, cidade, comida. E para separar as sílabas, não é só deixar um espaçozinho e pronto, não. Nós usamos o hífen, que é esse sinalzinho aí, que é esse pequeno tracinho aí, para separar. Ó. Parreira, lembrando que RR separa, SS separa. Gulosa, sombra. Quais são, ó, vem uma outra pergunta. Quais são as possíveis separações da palavra fábula? Ó, quais são? A gente pode separar a palavra fábula de 3 formas diferentes. Podemos separar fábula, pode ser também fábula e pode ser também fábula. Tio, mas se eu fizer uma atividade de separe as sílabas e escrever fabular, vai ter certo? Não é isso que está dizendo.
Se for no final da linha, a gente pode separar essa palavra dessa forma, no final da linha. O jeito correto seria fábula, né? Escrita junto ou separadamente dentro de uma atividade própria. Mas no final da linha eu posso separar o fá do bular ou fabu do lá, dessa forma, ok? Lá na nossa videoaulazinha, eu ensinei e falei bastante o significado de mono, di, tri, poli. Quem lembra aí qual é o significado, por exemplo, de mono? Quer dizer um. Único, somente. O significado de di, né? Pode ser dois, pode ser duas. E o significado de tri? Três, não tem outro significado, é três. Triplo também pode ser. E por fim, o significado de poli, quer dizer muitos. Ok? Muitos. Então, várias palavras, várias sílabas. Então, nós temos o di, que significa dois, o mono, que significa um, o tri, que significa três, ou triplo também, e o poli, que pode ser muitos. Ok? E agora nós temos aqui para ligar as setas. Se nós já aprendemos o significado de algumas, vamos aprender agora a ligar as setas em direção aos significados corretos. Monossílaba seria 4 sílabas ou mais? Não. Se eu vi que mono significa uma, monossílaba seria uma sílaba? Isso mesmo, monossílaba, uma sílaba. Próximo. Dissílaba. Eu vi que di significa dois, então só pode ser duas sílabas. Trissílaba só pode significar 3 sílabas. Restando, então, a última, que é polissílaba, que vai significar 4 sílabas ou mais. Tranquilex? E aí, então, tem um resumão. Monossílaba é uma palavra que tem uma sílaba. Dissílaba é uma palavra que tenha 2 sílabas. Trissílabas é uma palavra que tenha 3 sílabas. E polissílaba é uma palavra que tem 4 sílabas ou mais. Então, vamos lá. As versões que a gente leu da fábula Raposa e as Uvas são iguais ou são diferentes? Olha, apesar da gente ler diferentemente, elas têm, a versão ser diferente, elas têm um enredo, uma história, tem a mesma temática, tá? Então, a gente pode encontrar diversas situações, diversos problemas no dia a dia, né? Que é a temática das duas. São contadas de formas diferentes, mas com o mesmo enredo, mesma temática, tá bom? Ok. Beleza. O jogo rápido. Esse jogo rápido é um jogo bem rápido mesmo. Legal, não? O jogo rápido é um jogo bem rápido. Então, vamos lá. Separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas usando o código abaixo. Então, eu vou escrever 1 se for monossílaba, 2 de sílaba, 3 trissílaba, 4 polissílaba. Então, vamos lá. Primeiro, separe as palavras, né? Então, pobremente vai ficar mente. Ela tem 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, então ela é uma palavra polissílaba. Muito bem, próximo. Raízes. Raízes. Quantas? Raízes. Raízes. São 3. Próxima. Mais. Mais. A sílaba não é uma palavra, um som, é
um som pronunciado de uma vez, ó, mais. Pronunciei de uma vez. Então, mais é uma palavra que tem uma sílaba só, ou seja, ela é monossílaba. Deixa eu subir aqui que fica organizadinho. Eita, tão difícil. Aí. Rato. 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 Viu? Lembra da diquinha aí de bater palma? 2 sílabas. E agora, a última aqui da questão 1. Ratinho. Ratinho. Lembrando que o NH não separa. Então, vai ficar ratinho. Tá? Quantas sílabas? Ratinho. 3 sílabas. Muito bom. Vamos para a questão 2. Se estiver indo muito rápido, você dá pause aí e faz as suas tarefas, depois dá o play de novo. Aperta o play, beleza? Então vamos lá. Reescreva o bilhete a seguir, separando corretamente as palavras destacadas. Alexandre, você tem que reescrever o bilhete, viu? Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais dele, tá? Então, nós temos que escrever separando essas palavras. Vamos fazer isso? Reescrever o bilhete. Então, vamos lá. Escrevo o texto aqui no sumiu. Então, Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Olha aí como é que a gente fez, ó. Deixa eu só dar um espacinho aqui para ficar organizadinho como o parágrafo está pedindo, né? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos ensinamentos para todos. Não é para separar todos? Todas as pessoas. Ponto. Opa. Agora. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza de que você vai gostar demais dele. Ponto de exclamação. Ó, então aqui nós temos a palavra gostar, que está pedindo para separar. Vamos até ver se muda a cor de gostar. Não muda não. Mas tá aí. Então, Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Ele é muito interessante. Deixa eu ver se aumentando isso. Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais dele. Então, igual pediu aí, separamos o pediu. Opa. Peraí que tá muito grosso esse pincel, ué.
O pediu, tá separado. Todas. E o gostar. Beleza? Certinho? Mas tem que reescrever. Depois tem as atividades dos adjetivos. A gente viu que os adjetivos são aquelas palavras que dão uma característica aos seres. E aí nós temos esse pequeno pedacinho, ó. Uma raposa morta de fome depois de um jejum não intencional viu ao passar diante de um pomar penduradas nas ramas de uma viçosa videira alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Beleza. As palavras destacar têm a função de caracterizar, ou seja, apresentam características dos substantivos que se referem. Copias aqui. Então, vamos copiar. Quais são essas palavras que estão destacadas? Morta. Morta. Intencional. Viçosa. Exuberante. Negras e maduras. São essas as palavras. Tá bom? Ok? Tranquilex? Então vamos para a próxima. Jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Esopo. Volte ao trecho e identifique a que substantivos cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Vamos lá. Palavra intencional aqui, ó. Ela... Opa, ixi, subi demais. A palavra intencional, vamos lá. Intencional, fala a respeito a quem? Ao jejum. Qual é a outra palavra? Viçosa. Viçosa fala em relação às ramas, que tá bem aqui a palavrinha rama. Ramas. E a outra palavra, exuberante, é os cachos. Então, vamos voltar lá e a gente vai responder. Então, a quem está falando, os cachos de uva, né, no caso, ou só as uvas. A quem está falando, então, a palavra intencional ao jejum. Todo mundo sabe o que é jejum? Jejum é quando a gente fica sem comer. Aí existe o jejum que a gente escolhe e tem o jejum que tem gente que passa porque não tem condição mesmo. A viçosa é a videira. Videira é o pé de uva. Muito bom. E, por fim, as exuberantes são os cachos de uvas, ou a gente pode colocar só as uvas. As duas ficam corretas, tá bom? Vamos continuar. Eita, mas eu tô apertando trem demais, hein? Aí. Então, nós entendemos que os adjetivos são as palavras que dão características aos seres. Vamos lá, então. Nesse exemplo, todos os adjetivos referem ao substantivo casa e indicam azul, que é uma qualidade, assombrado, um aspecto, e vazia, que é um estado. Vamos continuar? Na página 14 agora. Contorne todos os que encontrar nas frases a seguir. Todos o quê? Todos os adjetivos, né, que a gente encontra nas frases. Então, para contornar, vamos lá. Venha morar comigo. Na cidade, você verá como lá a vida é mais fácil. Ó, venha morar comigo na cidade, você verá que lá a vida é mais fácil. Está falando de alguma qualidade, alguma coisa? Sim, ó, falando que a vida é fácil. Os dois ratos correram apavorados para se esconder. Ó, os dois ratos estão de que jeito? Apavorados. Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras. Como que estão as frutas? É uma característica, ó, estragadas e não maduras, como imaginei a princípio. Tranquilex? Next.
Então, vamos, continuex, as nossas correções ex. Jogo rápido de novo dos adjetivos. Identifica a função do vocabulário verde nas frases a seguir, pintando-o de azul, quando for adjetivo, e de amarelo, quando for substantivo. Beleza, então vamos fazer primeiro os adjetivos. Pintar de azul os adjetivos. Beleza. Deixa eu diminuir a opacidade aqui, que a gente pode pintar e vai ficar de boa. Aí. Vamos lá, então. Aumentar um pouquinho. Assim. Isso. Adjetivo, a gente vai pintar de azul. A mata verde representa a vida. O verde da mata representa vida. Ó, quando eu falar mata verde, eu estou falando que a mata tem a característica de ser cor verde. Então, esse primeiro verde aqui eu pinto de azul. Já o segundo verde está falando o verde da mata representa vida. Esse aqui, ele já assumiu uma qualidade de substantivo, tá? Que é o nomezinho que a gente dá. Ok? Diferente, né? Então, quando eu falo que a mata verde é uma característica da mata. O verde da mata, eu estou falando que é o substantivo. Olha que interessante, a gente aprendeu sobre o artigo, não aprendeu? Prestem atenção que antes desse verde aqui, ó, o que veio? Veio o artigo o. E antes desse verde veio o quê? O substantivo mata. Legal, né? Eu gosto. Agora, com base no que foi estudado, contorne os adjetivos nas frases a seguir. Nós vamos contornar os adjetivos. Contornar de vermelho. Esopo escreveu fábulas incríveis. Opa, tá muito grosso. Fábulas incríveis. Ótimo. Fábulas incríveis. Qual é a característica das fábulas? Ser incrível. Se é ser incrível, incrível fica sendo o adjetivo. O azul do céu sempre tem espaço nessas histórias fabulosas. Ó. O que são as histórias? São fabulosas. A cidade e o campo são lugares charmosos. Como que são as cidades e o campo? Charmosos. Uma boa amizade sempre traz coisas legais. Ó, como que é a amizade? Boa. E as coisas são como? As coisas são legais. A aranha também pode ser personagem de um texto fantasioso. Como que é o texto? Fantasioso. Fala como é a aranha? Não. Mesmo sendo forte, a raposa não alcançou as belas uvas. A raposa é o quê? É forte. E como são as uvas? Belas. Ó, legal, né? Adjetivo é tão legal. Aquele forte servirá de esconderijo para os animais assustados. Ó. Como que são os animais assustados? Tio e forte. Esse forte aqui é a construção, é aquele prédio, aquele lugar onde fica lá protegido, que protege, tá bom? H. A vida é mais agitada na cidade grande. Como que é a vida? Agitada. Como que é a cidade? Grande. No campo, a vida costuma ser mais pacata. Como que é a vida no campo? Pacata. A Pantera Negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula. Como que é a Pantera Negra? E seria personagem de uma bela fábula. A gente tem que entender uma coisa. A Pantera, o nome é Pantera. Só que existe a Pantera negra e existe a Pantera clara, né? A marronzinha lá, cor parda. Então, negro, nesse caso aqui, ela assume a característica de adjetivo, mesmo estando dentro do próprio nome da pantera, tá bom? Ok? E aí chegou o momento da produção de texto, que vocês já fizeram, mas aqui nós temos que corrigir, né? Por quê? Porque a gente tem que entender quais são as partes
da estrutura da fábula. Então, a cigarra passou o verão cantando, enquanto que a formiga juntava seus grãos. Isso aí no texto da fábula, ela é a apresentação. Porque está contando a situação inicial, como eram as pessoas. Situação. Ok? Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe que lhe desse o que comer. Esse a gente chama de conflito. Está acontecendo ali alguma coisa que muda o início da história. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. Aqui é o máximo da história, é quando tudo acontece, é o que a gente chama de clímax. Tá? E por fim não, né? Por antepenúltimo, e a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Ou seja, cantou, não juntou dinheiro, agora vai dançar. Maldade das formigas, né? Mas é o desfecho, é o final da história. E aí o próprio nome agora já traz moral da história. Trabalhemos para nos livrar do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. É a moral da história. Ok, pessoal? Então agora vocês vão ficar com uma aula de revisão dos conteúdos e no finalzinho dessa aula de revisão dos conteúdos, vocês vão fazer as atividades que lá vai estar sendo propostas, ok? Não deixe de assistir a aula até o final, tá bom? Estou gostando muito da participação de vocês, sentindo saudade e até a próxima. Tchau, um abraço.